em entrevista ao Outside Corona Crise do IFCH, a graduanda de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre em História, Gabriela Alves, ela realiza uma comparação entre a chamada gripe espanhola, no fim da década de 1910, com a pandemia atual do novo coronavírus. Vamos lá? Então, quais são as semelhanças? Existem inúmeras semelhanças entre a pandemia da gripe ocorrida no início do século XX e a situação que estamos enfrentando atualmente. Apesar dos 100 anos que as separam, mas para entendermos essas similaridades é preciso lembrar o que foi o surto. A pandemia ocorrida entre 1918 e 1919, conhecida como influenza espanhola, tem sido considerado uma das maiores e mais devastadoras e letais da história no século XX. Esta enfermidade alastou-se por todas as regiões do planeta e deixou o maior número de infectados e mortos, se comparado à pandemia ocorrida então. Ela teria vitimado 20 milhões de pessoas em todo o mundo, mas alguns estudiosos falam em 50 milhões de mortos. Em relação ao número de doentes, as dificuldades para o cálculo são ainda maiores e os números mais assustadores. Supõe-se que teriam adoecido cerca de 600 milhões de pessoas. Existem várias teorias, o certo é que ela foi propagada e foi gerada pela queda dos padrões sanitários e pelos efeitos da escassez de alimentos decorrente da Primeira Guerra Mundial. Conflito bélico ocorrido entre 1914 e 1918. Como consequência dessa situação calamitosa, a pandemia de gripe deixou em alguns meses um número maior de mortos que a própria guerra. Denominação dada ao surto de 1918 vem do fato de que a Espanha não era segredo os estragos feitos pela gripe. As notícias sobre a pandemia eram publicadas livremente pelos jornais. Como a França estava envolvida e a Espanha estava neutro sem censura, os jornais da Espanha podiam circular livremente sobre as notícias de mortes e o que acontecia durante esse período. Espanhola foi a denominação que chegou ao Brasil, mas na verdade essa enfermidade acabou recebendo inúmeros nomes diferentes. Países afetados retribuíam uns aos outros a culpabilidade da doença. Na Rússia, a doença recebeu o nome de febre siberiana. Na Sibéria, febre chinesa. Na França, catarro espanhol, ou peste senhora espanhola. Na Espanha, foi batizada com o nome de febre russa. Enfim, vários nomes. Na época, não falavam notícias dizendo que a doença havia sido criação dos alemães. Muita gente acreditava que a moléstia era engarrafada na Alemanha e depois distribuída nos seus submarinos. Nossa, várias e várias coisas inventaram. A comunidade médica daquele período não conseguiu explicar como uma moléstia branda e tão familiar pudesse estar matando tanto. Desconhecida o seu agente acusador e a formação do contágio. As certezas a respeito de como a gripe transmitida só veio à tona em 1930. Assim, os médicos puderam fazer pouco para salvar a vida de doentes. Tudo era feito na base da experimentação. E aí, gente, considerando até que o momento de uma doença comum e corriqueira que atacava especialmente idosos, chamada na época popularmente de limpa-velhos, a pandemia de 1918 acabou alterando a idade da população afetada. Morreram principalmente homens adultos, entre 20 e 40 anos. Pessoas em idades participaram do mundo do trabalho, o que causou surpresa entre a classe média. As vítimas provavelmente precisaram sair da casa para trabalhar e acabaram assim sendo infectadas. O importante é dizer que nós tivemos um presidente que morreu da doença em 1919, Rodrigues Alves. Quanto à Covid-19, quanto ao coronavírus, esse novo vírus também se alastrou por toda a região do planeta e está deixando igualmente um número muito grande de infectados e mortos. Assim como a gripe espanhola, que é hoje o H1N1, o coronavírus está causando pânico, paralisação da vida cotidiana de boa parte do planeta e vem deixando transparecer antigos problemas sociais da saúde pública, escancarando assim a diferença social entre ricos e pobres
e é mostrando ainda que há uma diferença social muito grande no Brasil. Esse vírus é facilmente transmitível, assim como a gripe, o que facilita a sua rápida propagação. Apesar de 100 anos que separam a gripe espanhola, de 1918, e o coronavírus, que estamos recebeu o nome de Covid-19 por ter começado na China no final do ano 2019, mas que só chegou ao Brasil em 2020, é comum ver uma quantidade muito grande de óbitos a não seguirem um destino rápido aos corpos das pessoas mortas. Os sepultamentos em covas coletivas, situações presentes em um século, são observados novamente países mais afetados pela pandemia. Se a gripe espanhola de 1918 foi vista como uma moléstia criada artificialmente pelos alemães, o mesmo boato foi espalhado em relação ao coronavírus. Há quem acredite que essa doença seria uma arma biológica, criada em laboratórios ou um vírus propositalmente manipulado. Inúmeros boatos circularam na imprensa e nas redes sociais justificando tal teoria. Os Estados Unidos acredita e fala verbalmente que foi a China que criou e produziu o vírus para dominar o mercado. Já os chineses acreditam que poderia e foi os Estados Unidos que levaram o vírus para o seu país. Enfim, ninguém sabe quem é o pai do coronavírus. Ainda é importante mostrar a situação que está se piorando no Brasil. Cada vez os números de infectados e de mortos pelo coronavírus está subindo. E deixa evidente a questão social entre ricos e pobres. Nos dias atuais, novamente culpam os meios de comunicação, que espalham a sensação de pânico entre a população e anunciam grandes e inúmeras vítimas nos outros países e no Brasil. E a imprensa é acusada diariamente. Enfim, duas pandemias possuem inúmeras semelhanças, mas vale ressaltar também suas diferenças. Ao contrário da gripe espanhola, o atual surto tem sua origem já estabelecida, suas formas de propagação bem conhecidas e maneiras de evitar a contaminação. A situação está gerando uma corrida contra o tempo para buscar um remédio para curar os doentes e por uma vacina para tentar evitar novos casos. Não há comparação entre o conhecido científico do século atrás e o atual. Vale destacar aqui o importante papel da Fundação Oswaldo Cruz, que vem desempenhando nesse contexto. A atuação da Fundação Oswaldo Cruz se tornou uma referência em termos de pesquisa e orientação sobre a pandemia que estamos vivendo. Além disso, há poucos dias a Organização Mundial da Saúde oficializou a Fiocruz como laboratório de referência para o combate ao novo coronavírus nas Américas, o que significa que a instituição poderá receber amostras da Covid-19 de outros países da região para realizar sequenciamento genético, localizar mutações e seguir estudos que possam levar ao desenvolvimento de uma vacina ou medicamentos. É um título conferido a poucos laboratórios do mundo. Galera, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus colegas, são informações. E se você puder ficar em casa, essa é a melhor coisa a fazer. Aqui é a equipe de humanas da Secretaria Municipal de Educação de Caprobó. Um abraço para todos. Se puder ficar em casa, continue em casa.